Falarmos a respeito de estações móveis de radioamadores, devemos fazer primeiro uma rápida explicação sobre os equipamentos que são usados em radiocomunicações. O equipamento de radioamador deve proporcionar a condição de transmitir e receber sinais via rádio. E eles podem ser fixos, móveis ou portáteis. Estação fixa é aquela que normalmente é instalada em caráter permanente, o que é geralmente na residência do radioamador. Ele tem as antenas fixas no prédio e dali não pode ser deslocado. Por estação portátil, são equipamentos que geralmente de menor dimensão e que, conforme o próprio nome diz, podem ser deslocados de um para outro local. E as antenas, nesse caso, são instaladas em caráter precário e eles podem funcionar tanto em energia elétrica como muitas vezes em bateria. Por estação móvel, entendemos o conjunto de equipamento que permite a comunicação mesmo com o equipamento em deslocamento, isso é, instalado em veículos. As estações móveis podem ser de terrestres, marítimas e aéreas, segundo o veículo em que eles estão instalados. Geralmente, esses equipamentos móveis são alimentados a bateria. E existe caso, como nos navios, que pode ser alimentado com corrente alternada também. No nosso caso, vamos nos ocupar de estações móveis terrestres, que são as mais comumente usadas por radioamadores. A estação móvel terrestre é um equipamento de construção compacta e geralmente totalmente transistorizada. Funciona alimentado a bateria, com 12 volts, isso tirado do carro. Faz-me lembrar agora o problema que havia antigamente. Estações móveis eram enormes, ocupavam um carro inteiro quase, e o consumo que eles traziam ao veículo era tão grande que os tornavam praticamente desaconselháveis. Hoje, graças à técnica moderna, temos equipamentos como esse que podemos ver aí no painel, que é um equipamento bastante reduzido e com todos os recursos que pode ter também um equipamento de grandes proporções. Controles digital e grande segurança, sensibilidade, estabilidade de frequência. Isso aí permite, então, um funcionamento com grande eficiência e o que proporciona, por trabalhar em HF, a possibilidade de comunicação com qualquer parte do mundo. Existem também os equipamentos móveis de VHF, mas isso aí vamos deixar para tratar em outra oportunidade. Então, ocuparemos agora o nosso tema de estações móveis terrestres que operam em HF. HF é uma abreviação dos termos ingleses High Frequency e que querem dizer alta frequência. Essas frequências são chamadas altas porque no início da era do rádio eram frequências consideradas muito elevadas, mas atualmente já são bastante comuns e é o que normalmente são conhecidas como ondas curtas e ondas tropicais. Atualmente já se usam frequências muito maiores, muito mais elevadas, e cada uma tem a sua característica especial de operação. Em HF, que geralmente os radioamadores usam, nas bandas de 80, 40, 20, 15 e 10 metros, se obtém uma comunicação com grande segurança e, conforme já disse, que pode proporcionar contato com qualquer parte do mundo a qualquer hora. Logicamente que isso depende também de efeitos de propagação. Mas o radioamador, já por experiência e mesmo aplicando as informações que são obtidas dos órgãos que fazem o estudo de propagação, já pode prever, segundo a distância que ele deseja falar,
qual é a faixa de operação que ele deve escolher. O maior problema que existe também para os equipamentos móveis é a questão da antena. Por quê? As antenas, para funcionarem corretamente, elas devem ter cerca ou um quarto de onda, meia onda de comprimento. Ora, como é empregado frequências que funcionam na faixa de 80, 40 metros, 20, então dá-se logo para se prever que a antena deverá ter um tamanho tal que é impraticável ser instalado em veículos. Mas, para isso, existem recursos, como no caso presente que temos aqui nesse carro, em que a antena utilizada leva ao centro essa bobina. A bobina, que é comumente chamada bobina de carga, pode ser instalada tanto na base, como desde a base até o topo da antena. E segundo o local em que ela é instalada, vai produzir efeitos especiais de acordo com esse local. Nós aqui preferimos a instalação da bobina ao centro da antena. Essa bobina está aqui colocada no centro da haste. Por ser uma maneira que se conseguiu um ótimo rendimento e que está proporcionando funcionamento plenamente satisfatório. Essa bobina deve ser ajustada de acordo com a faixa de operação em que vai funcionar a antena. Assim, temos aqui, para este caso, várias bobinas, uma para cada faixa de operação, uma para 80, uma para 40, uma para 20 e assim por diante. Então, conforme a frequência que vai ser operada a estação móvel, é instalado aqui dessa parte intermediária da haste para cima, a bobina correspondente à frequência que vai ser posta em funcionamento. Com isso, e pode-se simplesmente, ao estar viajando, operar normalmente o equipamento que está ali no painel e ir mantendo contato com outros radioamadores situados na localidade desejada. O equipamento transceptor é instalado no painel do carro. E as antenas, geralmente fixadas no para-choque traseiro, usamos com bobina de carga ao centro da haste. No porta-mala, dispomos das demais hastes que são utilizadas conforme a faixa de operação. Temos uma para 80, uma para 40, uma para 20 e outra para 15 metros, todas com bobina de carga. Para 10 metros e 11 é somente complemento da haste, sem bobina. Aqui estamos retirando a bobina da faixa de 40 metros e vamos colocar a de 20 metros. É a substituição da operação da antena.